Você já passou a vida fazendo tudo certo, esperando o dia em que finalmente valeria a pena? Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava 60, às vezes 70 horas por semana em um escritório que cheirava café queimado e impressoras empoeiradas. O tipo de lugar onde o ar-condicionado rangia como se estivesse prestes a morrer, e o carpete perto da máquina de venda automática estava sempre pegajoso. Dia após dia, eu preparava meu almoço em recipientes de plástico baratos. Macarrão um dia, arroz com feijão no outro. Nada de jantares fora, nada de drinks de sexta-feira com os colegas, nada de férias. Eu navegava pelo meu celular e via meus amigos postarem fotos de praias na Grécia, bares em terraços em Nova York e trilhas nas montanhas do Colorado. Enquanto eu estava sentado à minha mesa sob luzes fluorescentes, calculando números, tudo por um sonho, segurança, uma casa própria, algo que ninguém poderia tirar de mim. Quando minha avó morreu, ela me deixou uma pequena herança. Isso não mudou minha vida, apenas uma pequena possibilidade. O suficiente para repor as economias que eu vinha acumulando desde os 22 anos. E depois de quase uma década de privações, eu consegui. Comprei minha primeira casa. Com dinheiro, sem dívidas, sem o senhorio me pressionando. Só meus $200.000. Foi o que me custou. Cada centavo que juntei. Cada noite sem dormir. Cada hora extra em que meus olhos ficavam turvos de tanto olhar para planilhas. Não era perfeito. O papel de parede estava descascando em listras verdes feias como pele de cobra. Os armários da cozinha rangiam sempre que eu os abria, e os azulejos do banheiro estavam rachados por décadas de inquilinos descuidados. Mas, ao girar a chave na fechadura, ao entrar no silêncio que era meu e só meu, senti como se finalmente tivesse vencido. Lembro-me de estar parada no meio da sala de estar vazia. O ar cheirava a poeira e cola de carpete velha, e eu passei a mão na parede. Minhas mãos estavam cheias de bolhas de raspar as paredes, mas cada dor me lembrava que eu tinha feito aquilo sozinha. E então o telefone tocou. Mãe, Paul, disse ela, com a voz melosa, como sempre ficava quando escondia alguma coisa. Reunião de família no próximo sábado, às 16 horas. Ah, e me tragam daqueles bolos de chocolate da padaria perto do seu novo apartamento. Sua voz saiu tensa, como se as palavras estivessem queimando sua língua. Cheguei com um bolo na mão, vestindo minha única camisa limpa. A casa dela cheirava pão de alho e perfume. A ideia da minha mãe de fazer uma ocasião parecer maior do que realmente era. A mesa da sala de jantar estava posta com sua melhor porcelana, as coisas que ela só trazia no Natal. Quando entrei, a casa já estava cheia. Meus pais, minha irmã Emily, seu namorado Daniel, tias, tios, primos. Todos se aglomeraram na sala de estar, com os olhos fixos em mim como se eu tivesse acabado de entrar em um tribunal. O anúncio começou inocentemente. Emily estava grávida. Todos aplaudiram, vibraram e a abraçaram. Não se pode fingir essa alegria. Por um momento, até eu sorri. Minha irmãzinha ia ser mãe. Mas então o olhar dela pousou em mim e a sala ficou em silêncio. Não é só isso, disse ela. Sua voz sumiu como uma faca escorregando da bainha. Ela apontou para mim como se eu fosse uma peça de museu. Paul tinha acabado de comprar um lindo apartamento de $200.000, mas ele tem 30 anos, é solteiro e não tem filhos. Emily, por outro lado, está começando uma família. Ela e Daniel precisam de um lugar só deles. E então as palavras que me chocaram. Paul daria o apartamento dele para eles. A sala congelou. Senti um aperto no peito, como se o ar tivesse sido tirado de mim. A princípio, pensei que fosse uma piada. Uma piada ridícula de família. Mas ninguém riu. Meu pai assentiu com sinceridade, como se fosse óbvio. Minha tia se inclinou para frente e disse: a família deve vir em primeiro lugar. E Emily, minha irmã, olhou para a mesa como se já estivesse esperando minha resposta. Eu não conseguia falar. Durante toda a minha vida, estive abaixo dela. Ela ganhou o carro novo aos 16. Eu ganhei a bicicleta usada sem pedal. Ela fazia as grandes festas de aniversário. Eu pedia pizza para a viagem e uma vela presa em um cupcake. E agora eles queriam a única coisa que eu já tinha feito. Finalmente consegui dizer as palavras. Minha voz falhou, mas me forcei a dizer mesmo assim.
Não, de jeito nenhum. A sala explodiu em aplausos. Os sussurros se transformaram em acusações. Egoístas, materialistas, difíceis. O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. Seus lábios se curvaram como se ela tivesse esperado anos para dizer: ingrata. E então, em um momento que nunca esquecerei, o bolo que ela trouxe voou. O bolo que me pediram para comprar voou pela mesa. Ele quicou no meu peito, a cobertura escorrendo pela minha camisa e no meu colo. Risos se misturaram aos gritos. Emily chorou como se eu tivesse acabado de arruinar o futuro dela. Meu pai apontou o dedo para mim e cuspiu a palavra vergonha. Eu não consegui nem me defender. Minha garganta queimava tanto que eu não conseguia falar. Fiquei ali, tremendo tanto que mal conseguia segurar meu casaco, e saí. O ar frio da noite chicoteava minha pele enquanto eu cambaleava em direção ao meu carro. Minhas mãos no volante tremiam tanto que a princípio eu nem conseguia ligar o motor. Quando cheguei em casa, meu telefone estava vibrando. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de parentes, postagens online. Minha mãe já havia reescrito a história. Eu era o filho cruel que se recusava a ajudar a irmã. O homem egoísta que valorizava tijolos e tinta mais do que sua família. E como ovelhas, os outros intervieram. Que vergonha, Paul! Ele vai se arrepender quando estiver sozinho. Nem uma palavra sobre bolo. Nem uma palavra sobre como eles tentaram tirar tudo pelo que eu trabalhei. E algo se quebrou dentro de mim. Na manhã seguinte, abri uma gaveta que não tocava há anos. Dentro estava o testamento da minha avó. Minhas mãos tremiam enquanto eu o lia. A casa dos meus pais, minha casa de infância, não pertencia a eles. Pertencia a Emily e a mim. 50. Pela primeira vez na vida, percebi que tinha poder. Liguei para um bom advogado e pedi a venda da casa. Quando minha família descobriu, invadiram meu apartamento. Bateram na porta com os punhos, gritando meu nome ainda mais alto. Imploraram. Ameaçaram. Xingaram. Gravei cada palavra. Meu advogado sorriu quando lhe mostrei os arquivos.